Olá, pessoalzinho do canal. Vamos para mais uma atualização aqui nessa noite de sábado. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui, deixar o seu like e ajudar a fortalecer o nosso canal de educação. Olha só, venho falar sobre um assunto muito sério da nossa sociedade. Conversar um pouquinho com vocês sobre a dependência química, de narcóticos, dependência de álcool, enfim, as dependências que hoje em dia têm acontecido de uma maneira muito forte. Estou falando sobre isso porque sou admiradora do artista, compositor, cantor, musicista, o nosso querido Nando Reis, que declarou recentemente que está lutando contra o álcool, o uso de álcool e o uso de drogas, né? E ele tem um podcast que fala sobre sonhos, né? Eu esqueci um pouco o título, mas é alguma coisa com sonhos. E tem a ver também com essa trajetória de vida dele. E aí eu fiquei pensando que seria um ótimo tema para a gente discutir aqui no nosso canal. Bom, todos nós sabemos o quanto que o homem, ao longo de sua existência, tem lutado para sobreviver. Primeiramente, a questão da alimentação, a questão da segurança, por estar em um local seguro. Estou falando lá dos primeiros homens, né? Que tinha que sair em busca de alimentação, tinha que também preservar a sua espécie e tinha que vencer os seus inimigos, né? Que eram as adversidades da natureza, os seus predadores, enfim. Depois, com a evolução da agricultura, as civilizações, as primeiras escritas, as coisas tomaram uma proporção melhor. Tivemos também a Revolução Industrial, primeira, segunda. Estamos vivendo numa revolução tecnológica e cada uma dessas revoluções trazem para nós facilidades para que nós possamos viver melhor as nossas vidas. Só que hoje em dia, percebendo que temos tanta facilidades, tanta evolução, as máquinas fazendo o nosso trabalho, não deveria ser motivo de alegria, porque as máquinas fazendo o trabalho do homem deveria significar que seria mais tempo para esse homem poder ter uma vida prazerosa, acesso a lazer, à cultura, à arte e menos trabalho. Só que o que a gente vê são dois extremos. Ou você tem que trabalhar muito, 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 muito para se manter, ou você não tem trabalho porque está desempregado e você tem que lutar muito, 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 muito para não morrer. E o acesso às novas tecnologias, as facilidades que ela traz cada vez mais, em vez de facilitar o nosso convívio uns com os outros, está mesmo piorando esse convívio. Cada vez mais encontramos famílias afastadas um do outro, até mesmo dentro de suas casas, porque estão preferindo conversar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Dentro de casa não falam uma palavra com aqueles que convivem, mas trocam conversas animadas, às vezes até com pessoas que jamais você vai conhecer, ou então com robôs. Ouvi falar que já tem sites por aí que colocam robôs para estar interagindo com as pessoas, a tal da inteligência artificial. E você fica ali,
se afastando da vida real cada vez mais. E aí a saída é buscar subterfúgios para encontrar um certo prazer na vida. E às vezes esse subterfúgio está exatamente no consumo de álcool ou de outras drogas mais pesadas. E a gente fica pensando, o que que leva o ser humano a isso? Porque a facilidade para entrar nesse mundo de usuário é muito forte. A apelação que a própria sociedade faz, o incentivo ao consumo exagerado, o incentivo a demonstrar que a gente tem uma vida maravilhosa. Parou para pensar quantas e quantas pessoas tiram fotos animadas no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social, com um sorriso de orelha a orelha. E, na verdade, essas pessoas estão tristes por dentro, sofrendo, quebradas, quebrantadas. Mas na pose da foto estão todas lindas, maravilhosas. E ai daquele que se contrapuser a essa regra que parece ser obrigada a ser seguida por todos. Vai você postar uma foto chorando? Vai você postar uma foto triste? Vai você se contrapor àquilo que as pessoas acham que é o bom de se colocar numa imagem, em um vídeo? Que logo você é taxada como a depressiva, a ansiosa, a triste, a invejosa. Ah, tá assim porque tá com inveja. E quando você não quer ter contato com aquelas pessoas fúteis, não tem aquelas que coloca o mundo da fantasia delas como se fosse realidade, aí você sabe que não é realidade, mas aí você quer falar e a pessoa fica com raiva de você porque você joga ali uma verdade na cara. Então, hoje em dia, estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos em que o fingimento parece ter um valor maior do que a verdade. As pessoas preferem 1000 vezes colocar uma foto ou um vídeo na internet mentiroso, mas ganhar milhões de views e de likes, do que colocar uma verdade. Falar a verdade também, estando ao vivo com as pessoas cara a cara, aí é morte na certa, é pedir para ter o CPF cancelado, como diria o outro lá. Você tem que estar sempre bem, sempre bela, sempre a fantástica. Porque a tua imagem atrai, tua imagem é como se fosse um produto, aliás, é um produto. E aí, os artistas têm esse peso muito maior, né? Não só os artistas, mas falando aqui do Nando Reis, por exemplo. Quanto artista, ele não pode parecer um doente. Por isso que eu acho que é uma coragem muito grande hoje em dia você falar que você está, sim, padecendo do mal do álcool e que você está lutando contra esse mal. Porque é mais cômodo até às vezes as pessoas esconderem os seus erros, os seus defeitos, sem terem a noção de que cá estamos exatamente para isso, para errar e aprender. E tudo bem se a gente errar. Quanto mais demonstração de erros, de fraqueza, de humanidades, de coisas que são características dos humanos, a gente expressar, mais estamos tomando um antídoto contra as máquinas, os domínios delas sobre nós. A minha geração, ouvia muito de que as máquinas um dia iriam dominar os homens. Uns achavam que era verdade, outros achavam que não. Mas se a gente for pensar bem, essa realidade já está posta.
Quem hoje consegue pagar uma conta se o tal do sistema não estiver funcionando? Quem hoje consegue fazer qualquer movimentação financeira no banco se você não tiver o aplicativo no celular e se você não tiver o próprio celular? Quem hoje consegue se comunicar a longa distância se não for por uma mensagem, um e-mail, por uso de uma tecnologia? Então, sim, os homens dominaram, aliás, as máquinas dominaram os homens. Mas e o que vamos fazer daqui para frente? Porque também a inteligência artificial ou a tecnologia, por mais inteligente que seja, ainda não superou a inteligência do homem, porque aquela inteligência artificial ou tecnologia posta, quem fez? O homem. Por trás daquilo dali tem o cérebro humano. Então, dizer também que as máquinas dominaram os homens e mulheres também não é totalmente certo. Então, a gente fica meio com meio termo. Fica meio com meio termo, é redundante. Então, a gente fica com meio termo. As máquinas dominam os homens na questão da dependência que os homens têm por viver em um mundo dependente dessas máquinas para quase tudo que vai fazer. Do banho quente ao pagamento da conta no aplicativo do banco. Para tudo tem tecnologia. E dependemos dela da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. E muitos até necessitam da tecnologia para dormir e se manter bem. Vencer os vícios de bebida, de cigarro, de drogas, eu acho que tem sido muito mais difícil hoje do que era há anos atrás. Porque a oferta e a carência desses produtos pesam muito mais em quem vive hoje do que pesava em quem vivia há décadas atrás, na minha opinião. Tecnologia sempre tivemos, mas nunca tivemos tanta informação por meio das tecnologias de uma maneira tão rápida e tão acumulativa como nós temos hoje. E cada vez mais não sabemos o que fazer com tanta informação. E isso vai gerando um monte de síndromes, inclusive a ansiedade, que depois pode virar uma depressão, como eu já falei no começo da semana, sobre ansiedade e depressão. Se você não assistiu, procura aí na playlist do canal. Uma coisa gira em torno da outra. Então, vencer vícios hoje, na minha opinião, é muito mais difícil do que vencer vícios antigamente. E a sociedade exige a perfeição, principalmente quando você é uma pessoa pública. Você não pode ou não deve errar de maneira alguma, já que o teu erro denota fraqueza. E este mundo não é feito para os fracos, literalmente. E não é apenas a figura pública que tem esses problemas de manter a sua imagem. Todos nós temos que manter a imagem. Vai procurar um serviço descabelada, sem um batonzinho,
sem uma roupa adequada, sem um endereço, né? Vai estudar sem ter um domínio de uma máquina para você fazer um trabalho acadêmico, por exemplo. Então, tudo hoje está voltado para isso. E viver nessa época de transição, porque é isso que nós estamos fazendo, viver numa época de transição entre o analógico e o tecnológico, é realmente algo muito difícil. Porque se por um lado os jovens acordam, nascem já sabendo praticamente dominar as máquinas, o idoso mal consegue ligar o telefone, às vezes. Eu tiro pelos meus pais, é uma dificuldade para conseguir acessar ali as suas mensagens no WhatsApp. Mandar um áudio, fazer uma videochamada. Então, o mundo, ele exige que você se adeque às necessidades do mundo, às ofertas do mundo. E quando você não se adapta a elas, você está propenso a ser tirado daquele lugar, daquele grupo. E aí você é isolado, e você sendo isolado, você pira. Se você não tiver uma fortaleza dentro de você, uma consciência das suas capacidades, daquilo que realmente você é capaz de fazer e das suas limitações também, e respeitar essas limitações, você se deixa influenciar muito mal pelas pessoas que vão te criticar, que vão achar um absurdo você não saber lidar com aquela tecnologia toda, e aí você vai ficando cada vez mais murchinho e recuando cada vez mais à solidão, à ansiedade, à tristeza e tudo mais. Dizer e reconhecer que nós temos fraquezas, que nós temos deficiências, que nós temos falhas e que estamos passando por vícios, como disse aí o artista Nando Reis, é uma atitude de muita coragem, mas acima de tudo é um exemplo para os que não são tão famosos, os que não são conhecidos, os que não são populares. Mas deve ser um exemplo não somente para a gente olhar e falar, nossa, olha, ele conseguiu, eu estou torcendo por ele. Mas um exemplo para que a gente também saiba que aquele mundo colorido que às vezes as pessoas postam não é real. E que todos nós temos as nossas dores. E que bom que é assim. Porque estamos aqui para evoluir e uns com os outros. E se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba sucumbindo antes da hora. Cantor e compositor Nando Reis tem 60 anos, retorna aos palcos com Titãs após 6 anos de abstinência do álcool. A carreira do músico foi marcada por grandes sucessos e parcerias, também foi ofuscada por uma luta interna contra a dependência do álcool e da cocaína, como foi revelado em um podcast, Lugar de Sonho. A íntegra da entrevista está aí na revista Piauí. Nando Reis descreveu a sua relação com o álcool, que começou ainda na adolescência, e foi se transformando ao longo do tempo no uso abusivo e com a dependência. Ele refletiu sobre a falsa crença de que o álcool trazia espontaneidade, quando na verdade resultava em uma artificialidade de distorção, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou beber um pouco para ficar mais descontraído, ou então, nossa, quando o fulano bebe, fica mais solto, mais descontraído, devia beber mais, né? E aí está o grande perigo.
Porque uma pessoa retraída, se realmente ela se solta quando ela bebe e ela passa a ser elogiada, né, pelos outros por estar mais solta, ela talvez se sinta entusiasmada a beber novamente. E aí, aquelas pessoas que têm a propensão do vício, né, acaba se tornando um dependente. A dependência do álcool e da cocaína teve impacto em várias áreas da vida do artista, inclusive com a banda Titãs, da qual ele fez parte desde a sua fundação em 82 até sua saída em 2002. O uso abusivo das substâncias afetou sua segurança, autoestima, inclusive no meio artístico, tornando vulnerável às pressões do ambiente. Ele disse que tinha dificuldade de lidar com a hostilidade das pessoas, com a competitividade, com a inveja no ambiente em que ele atua, e os sentimentos faziam com que ele se sentisse ameaçado. E aí o álcool trazia aquela falsa consciência de amortecimento das suas angústias. E aí ele foi novamente convidado para reingressar, né, na carreira, junto com os seus colegas Titãs, né, e está aí voltando para a música, né, para aquilo que ele tanto gosta de fazer. Ele acredita que parte dessa sobriedade milagrosa deve-se ao encontro com Gilberto Gil e com Gal Costa, em um show especial que teve. Gal Costa, que foi, infelizmente, partiu, né, há um mês atrás, né, mais ou menos. A experiência de compartilhar o palco com esses ídolos o fez perceber que a sobriedade poderia trazer inúmeras oportunidades em uma nova perspectiva da sua vida. Ele diz que luta pela sobrevivência e o reencontro com o Titãs. E isso é uma história de superação e de redenção. Ele celebra aí 7 anos, sobriedade, está reconstruindo laços com sua família, amigos e colegas da banda, e tem uma turnê marcada com a banda Titãs, que será emocionante. Agradecendo aí a sobriedade e pela possibilidade do reencontro tão aguardado com a sua banda e com o seu público. É isso. Boa sorte aí para o Nando Reis e para todos aqueles que passam por esse grande mal. Peço para vocês curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ajudar de qualquer forma, tornando membro ou fazendo um Pix. O número está sempre aí na descrição do vídeo. Boa noite, até o próximo vídeo. Tchau.